Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema muscular. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre esse sistema. Então, sistema muscular. Metade do nosso peso do corpo é constituído pelo sistema muscular. Existem mais de 650 músculos no nosso corpo. Os músculos são tecidos que se contraem ou relaxam, transmitindo movimento aos ossos sobre os quais estão inseridos. Então, aqui tá, aparece bem certinho o sistema muscular. Então, como vocês podem observar, o sistema muscular, ou também denominado como músculo esquelético, ele vai estar inserido, né, logo acima do sistema esquelético, justamente para auxiliar no movimento, na sustentação do corpo e na força, e na execução da força, tá? Então, esse é o principal função do sistema muscular. Então, os nossos músculos têm importância fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Para isso, exercem as seguintes funções: contração, que é a ação celular que ocorre nos músculos, gerando uma tensão, resultando então no movimento. E o relaxamento, que pode ocorrer naturalmente ou após uma contração muscular. Então, assim, contração muscular é um movimento de força, de contração. Então, por exemplo, esse movimento que eu estou executando é flexão. Flexão aqui da região do bíceps, né? Então, ele está executando uma contração. Então, a contração é a ação muscular que gera também esse encurtamento da musculatura, né? Um aumento da tensão muscular, né? Então, ó, encurtamento, aumento da tensão muscular, tá? Então, contração. E já o relaxamento é quando a gente faz esse movimento aqui de extensão, né, de abdução. Então, aí já promove o relaxamento. Um exemplo só para vocês entenderem. Só que esse mesmo movimento de contração e relaxamento, ele vai ocorrer tanto na musculatura externa, que eu já vou falar para vocês, né, explicar um pouquinho mais, que são os músculos a parte muscular que reveste os ossos, né, para gerar o movimento, mas também na musculatura interna, que são os órgãos internos, inclusive o coração. Então, todos os músculos, né, seja músculo esquelético, seja músculo liso e músculo cardíaco, que eu já vou explicar para vocês, ambos exercem esses dois movimentos de contração, né, que é uma tensão muscular, e o relaxamento, tá? Então, já vou explicar para vocês um pouquinho, né, sobre cada um deles também. Então, o sistema muscular, ele é caracterizado pela capacidade de contração, né, e relaxamento das suas células. Existem três tipos de tecido muscular. Tecido muscular estriado esquelético, que é o tecido muscular que reveste o sistema esquelético, tá? Tecido muscular liso é o tecido que vai revestir os órgãos internos. E o tecido muscular cardíaco, que é o que reveste especificamente o coração. Então, aqui, como vocês podem observar, então tem a diferença entre a parte da histologia, né? Vista microscopicamente, vocês podem observar que o músculo cardíaco, ele é diferente, né? A estrutura dele é diferente do músculo estriado esquelético, que é diferente também da musculatura lisa. Então, essa diferença se dá à função de cada um. Então, o músculo cardíaco, ele precisa ser mais forte, ele precisa ter uma estrutura, mais um revestimento maior. Por quê? Porque ele vai fazer sozinho o movimento de bombeamento, né? Bombeamento do coração. Então, por isso que ele precisa ter uma estrutura maior do que o músculo esquelético. O músculo esquelético, lembrando que são várias fibras musculares, né? Milhares de fibras musculares que vão estar agindo juntas em todo o organismo para gerar o movimento, né? Movimento voluntário, que é a parte do sistema muscular, tá? E músculo esquelético. E aqui nós temos também a musculatura lisa, então, como vocês podem ver, ela é diferente, porque ela vai permitir, então, o deslizamento de algumas substâncias, né, que percorrem o interior dos nossos órgãos considerados, então, mais ocos, como estômago, bexiga, né, então, fazem parte, então, do sistema respiratório, né, como também tem a parte do diafragma, os pulmões. Então, todos eles são revestidos, né, pela musculatura lisa.
Então, os órgãos internos são revestidos por músculos lisos, exceto o coração, que precisa de um revestimento maior, né, de um músculo mais maior, mais forte, para que haja a força de contração do coração para o batimento cardíaco, tá? Então, esses são os três principais tipos de músculo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Que é o músculo esquelético? O músculo esquelético é que está fixado aos ossos por meio dos tendões, permitindo então que exista a movimentação dos músculos do corpo. Então, como eu comentei com vocês, músculo esquelético é o músculo que reveste o esqueleto humano, né? Permitindo então a movimentação. Ou seja, é esse músculo que a gente vai trabalhar nas academias, com as atividades físicas, exercícios e tudo mais, tá? Nas atividades do dia a dia, é esse músculo que a gente executa para os movimentos, a gente utiliza, né, para executar os movimentos, tá? Músculo liso é o tipo de músculo que pode ser encontrado na parede de órgãos ocos, como o sistema digestório e urinário, que eu já mostrei ele para vocês. Então, são músculos involuntários, né? Vão realizar o movimento de contração e relaxamento, mas de forma involuntária, que eu já vou explicar para vocês a diferença de movimento voluntário e involuntário, tá? Mas de forma involuntária no sentido de que a gente não precisa enviar comando, né, de movimento para que haja a movimentação desses músculos, né? Então, o nosso estômago, ele vai, por exemplo, ele vai continuar, ele vai agir de forma autônoma, né? Sem que a gente precise contrair o estômago. Então, não existe isso. Então, a musculatura lisa é uma musculatura involuntária, tá? E aí nós temos também o músculo cardíaco, que também age de forma involuntária, porque a gente não precisa também contrair e relaxar o nosso coração. Ele mesmo já vai ter esse movimento de contração e relaxamento. Então, o que que é a contração e o relaxamento do batimento cardíaco, do coração? É o batimento cardíaco. Então, a contração e o relaxamento do coração é o batimento cardíaco. É o que origina, então, o batimento cardíaco, certo? Então, esses são os três tipos de tecido muscular. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, de uma forma bem resumida, para iniciar nosso assunto do sistema muscular, só para vocês saberem diferenciar cada um desses três tipos, tá? Então, músculos estriados esqueléticos são os músculos que compõem a maior parte da musculatura do corpo. Como vocês podem observar ali, toda a musculatura esquelética, ou seja, que vai revestir o nosso esqueleto humano, permitindo então o nosso movimento para as atividades do dia a dia, o exercício físico, atividade física e tudo mais, tá? O sistema muscular é um gerador de força que permite o movimento através das fibras musculares que têm a capacidade de se contrair e alongar, como eu comentei com vocês, contração e relaxamento, tá? Cada músculo é inervado por um ou mais nervos, gerando movimentos, que seriam os movimentos voluntários ou involuntários. São responsáveis por atividades como andar, manipular objetos, etc. Então, o sistema muscular esquelético, ele também vai ah, ter, né, movimento, pode ter movimentos voluntários ou involuntários. Então, movimento voluntário no sistema esquelético é quando a gente executa movimentos de força, de relaxamento, atividade, né, movimento. Então, tudo que tem movimentos voluntários é aquilo que responde à nossa vontade, né, a nossa vontade, o que a gente quer executar. Então, isso é voluntário. Mas o sistema muscular esquelético, ele também pode ter movimentos musculares involuntários, por exemplo, cãibras. Então, as cãibras são movimentos musculares da musculatura esquelética que ocorrem de forma involuntária. Então, a gente não programa para que ocorram, por exemplo, as cãibras, os espasmos musculares. Então, aí já são movimentos involuntários do sistema esquelético, certo? Do sistema muscular esquelético. Então, vamos lá? Aí aqui, pessoal, como vocês podem observar, tem as fibras musculares. Então, essa imagem aqui é um pedacinho do músculo, né? Que é como se tivesse cortado um pedacinho do músculo e visto aqui de forma microscópica. Então, como vocês podem ver, tem a fibra, a musculatura, né? E microscopicamente, milhares de fibras musculares, né? Então, essas fibras musculares que vão formar a musculatura. E quando essas fibras musculares estão contraídas, como vocês podem ver aqui, acaba gerando um aumento da atrofia muscular, tá? Que é o músculo a ficar atrofiado. Então, um aumento da atrofia muscular, músculo contraído.
E aqui o músculo relaxado, aí acaba gerando um relaxamento dessa musculatura, certo? É, então, assim, qual que é a diferença da contração e do relaxamento? Então, a contração, ela vai gerar um volume maior na fibra muscular, né, nas fibras musculares. E já o relaxamento já vai ter um volume menor. Então, esses são os músculos esqueléticos, os músculos estriados esqueléticos, relembrando, né, são os músculos que vão revestir o esqueleto, proporcionando movimentos voluntários, que são as atividades do dia a dia, atividade física, exercício físico e tudo mais. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os músculos lisos, que são os músculos involuntários, né? Os músculos que estão agindo de forma involuntária sem que a gente precise programar esses movimentos, como, por exemplo, respiração, digestão, eliminação urinária, falar sobre esses músculos. O tecido muscular liso, ele é constituído por células mononucleadas e alongadas, como vocês viram ali na imagem. Esse tipo de músculo pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero e bexiga, e tem como principal função revestimento e contração involuntária, tá? Então, por que que é involuntário? Novamente, a gente está respirando, a gente não precisa estar programando nossa mente. Nossa, eu acho que eu vou puxar o ar e soltar. Não precisa. Então, automaticamente, nosso pulmão já está executando essa função de um exemplo de músculo liso que age de forma involuntária, tá? Então, no sistema digestivo, nós temos vários músculos lisos que agem de forma involuntária, para que a comida chegue até o estômago, para que o estômago faça todo o processo de digestão, absorção, até eliminar, quando tem a chegada do intestino. Então, o intestino também realiza contrações, né, para que seja, tenha a formação do bolo fecal, né, até chegar na musculatura esfinteriana, que daí já vai envolver a musculatura retal, musculatura também do sistema reprodutor, né? Então, musculatura do sistema reprodutor feminino, como entra ali o caso do útero, bexiga, certo? Então, os músculos lisos, eles sempre vão estar agindo de forma involuntária, ou seja, a gente não precisa enviar comando de movimento para que eles executem as suas funções, certo? Então, por isso que eles agem de forma involuntária. Então, aqui os exemplos, né? O estômago, como um dos músculos lisos, a abertura aqui do hiato, né? Hiato esofágico. Então, já tem a abertura aqui do hiato para que a comida chegue no estômago, né? Então, já é um movimento de contração e relaxamento involuntário. Mesma coisa o intestino, como eu comentei com vocês, quando faz a formação do bolo fecal, conforme vai tendo a formação do bolo fecal, o intestino ele vai contraindo e relaxando, até que chegue ao reto, né, para que haja a eliminação. E aqui a região do útero, que também tem as contrações involuntárias, né, principalmente as famosas cólicas, né, cólicas menstruais. Nossa, é totalmente involuntário, porque ninguém gostaria de estar sentindo aquilo naquele momento. E o músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco forma a porção muscular do coração, então é um músculo específico do coração, conhecido como miocárdio. Ele é capaz de realizar contrações fortes, contínuas e rítmicas, que são geradas, então, automaticamente, ou seja, também é involuntário. Então, o coração ele também é uma musculatura involuntária, então não precisa a gente enviar comando de movimento. Então, o coração ele já está trabalhando, a gente está aqui, né? Vocês estão aí, eu estou aqui, nosso coração está trabalhando de forma involuntária. Continua batendo, tá? Então, qual é o principal músculo que vai gerar esse batimento cardíaco? É o miocárdio. Então, como vocês podem ver, o miocárdio ele já tem uma consistência muito maior do que os outros tipos de músculo, né? Então, o miocárdio ele tem nas suas porções o epicárdio, que é a camada visceral, o miocárdio, que é a parte do meio, né? A porção mediana, e o endocárdio, que é o que vai recobrir ali a parte mais interna da musculatura do coração. Então, lembrando assim, pessoal, o miocárdio, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai revestir toda a parte do coração
para que haja o bombeamento, principalmente na parte inferior, como vocês podem ver. Aqui é a camada superior do coração, o miocárdio vai estar revestindo mais a parte inferior. Por quê? Porque é a parte inferior que vai realizar essa contração, essa força. Precisa de força para que o sangue seja bombeado novamente, né, para o sistema circulatório, tá? Então, aqui está o nosso coração, o miocárdio, né? Então, como vocês podem ver, o revestimento dele é maior para que ele consiga executar essa força de contração, para que envie novamente o sangue para o nosso organismo, né? Seja, no caso, o sangue, começando pelo sangue arterial, então ele precisa de uma força para gerar a contração e enviar o sangue arterial, e depois recebe, então, o sangue venoso, que é onde está aqui azul. Então, o sangue arterial é a parte que está em vermelhinho aqui, as artérias, e o sangue venoso é tudo que está em azul aqui. Então, o coração ele precisa bombear para o sangue arterial para que retorne novamente pelo sistema venoso. Lembrando que quando o coração faz a contração, essa contração do coração, o movimento de contração, a gente denomina como sístole, tá? Que é contração, tá? E a diástole é o relaxamento. Na aula que a gente for falar sobre o sistema cardíaco, eu vou especificar mais para vocês sobre esses dois movimentos, que é o que gera, então, batimento cardíaco e automaticamente pressão arterial e pulso, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte do sistema muscular, e na próxima aula a gente vai falar sobre as alterações musculares que podem ocorrer.